Fala galerinha, tudo certo? Eu gostaria de falar antes de iniciar esse vídeo que esse vídeo não tem caráter ideológico. Aqui é simplesmente trazer alguns fatos sobre a política brasileira para a gente entender o que vai rolar o ano que vem. A gente já passou por várias questões de turbulência, né, política no nosso país, muita gente brigando por conta de candidatos. Eu fiz uma análise superficial aqui, obviamente, né, um videozinho de 5 minutos, de como que está a questão política no Brasil hoje, né? O que o governo atual precisa fazer para tentar uma reeleição no ano que vem e também quais são as perspectivas, né, para esses políticos atuais que pretendem engajar aí nas próximas eleições. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Esse Brasil em 2025, crise e reeleição e os rumos da política nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Brasil em 2025 já começa com um cenário mais turbulento, né, dentro da perspectiva política. O presidente Lula enfrenta aí desafios internos, como pressão econômica, e uma oposição aí bastante fragmentada. A gente tem uma briga dentro da própria oposição em relação ao governo, né? Mas o que está realmente acontecendo nos bastidores da política brasileira? Vamos tentar entender aí dentro desses 5 minutinhos. Primeiro, o governo atual, o governo Lula, ele lida com um Congresso que está bastante dividido, né, e cada vez mais autônomo, tomando decisões próprias. A governabilidade depende de negociações pontuais que vão desde o Centrão até a liberação de emendas parlamentares para que o governo tenha apoio em certas decisões, né? Pensando nesse contexto, a gente tem que entender que a articulação política ela é bastante frágil nesse governo, né? Então há críticas, inclusive a coordenação da Casa Civil aqui no nosso país. A reforma dos ministérios que foi prometida não ocorreu, e se ocorreu, ocorreu de forma tímida, não houve uma consolidação de uma base forte, e o próprio presidente, ele evita ser uma liderança pessoal nessa articulação, né? O Lula, ele cogita disputar as eleições de 2026, apesar de ele ter negado essa intenção anteriormente, mas o que tudo indica é que realmente ele vá para essa eleição. O que pode fomentar ainda mais essa perspectiva de uma nova eleição do Lula é a ausência do Bolsonaro. Então, se manter essa punição, o Bolsonaro está inelegível até 2030, a gente não sabe o que vai acontecer até o ano que vem, né, mas a princípio ele está inelegível até 2030. Mas se ele voltar, esse tabuleiro político ele muda totalmente, abre espaço, né, para que ele possa se candidatar e talvez se reeleger. Mas se o Bolsonaro não voltar, esse tabuleiro político ele fica aberto e novas lideranças podem surgir. Eu já ouvi falar aí de alguns nomes, né, como Tarcísio, Ratinho Júnior e outros nomes aí possíveis, né, o atual governador do Rio Grande do Sul e assim por diante. A gente não sabe o que vai rolar, mas são alguns candidatos aí da direita. Uma outra perspectiva que a gente tem que fazer de análise aqui é a crise institucional e a crise econômica dentro do nosso país, né? Quem está vendo aí as sanções, aí, por exemplo, do governo Trump, né? A relação entre os três poderes, se a gente parar para analisar, né, está bem desgastada. O judiciário, como todo mundo está vendo no jornal, aí é o que tem sido protagonista nessa relação política, né? E inclusive tem intensificado, né, os conflitos e a própria judicialização da perspectiva política. No contexto econômico, o nosso país ele enfrenta aí uma inflação alta, juros elevados e o dólar aí que já chegou a bater mais de R$6, né? Apesar de alguns dados sociais, como a queda do desemprego e o crescimento moderado da economia brasileira, existe uma falta aí, segundo alguns especialistas, de um plano econômico que seja claro, né, que seja comprometido, inclusive, com a confiança, levando a uma confiança maior dentro do próprio governo, né? Mas dentro desse cenário, né, existem alguns desafios, mas também existem algumas oportunidades. Um exemplo clássico agora, a COP30, que vai rolar na Amazônia, né, vai ser um teste aí internacional para o Brasil, que, dependendo dos resultados, o Brasil pode se beneficiar com isso ou não, né? O sucesso do evento pode diretamente melhorar a imagem do país no exterior. O agronegócio e a mineração se beneficiam com essa questão da valorização do dólar, só que aí a gente tem que lembrar que existem essa questão das taxações, que acabam impactando isso também, mas o governo ele precisa equilibrar a responsabilidade fiscal com as políticas sociais. Alguns setores da economia crescem, enquanto que alguns ficam estagnados, né? Um exemplo clássico aqui é a construção civil, né, e as concessões de infraestrutura que seguem em expansão,
gerando empregos e estimulando o consumo interno. Em contrapartida, aqueles setores que foram afetados pelas taxações seguem numa estagnação ou numa redução ali da sua perspectiva econômica, né? Então são afetados diretamente. Em resumo, né, 2025 é um ano decisivo para esse governo. Se ele quiser a reeleição, ele vai ter que tomar algumas medidas e, inclusive, apoiar alguns membros de oposição, né, para que consiga tentar trazer esses indivíduos para o seu lado no próximo ano. Então é um ano decisivo, o governo ele precisa mostrar eficiência, articulação, precisa mostrar visão estratégica para manter a estabilidade e preparar esse terreno para 2026. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, esses indivíduos vão ter que ter uma articulação muito grande com todos os setores do governo e da própria economia do país para que consigam se colocar aí como candidatos reais no ano de 2026. Mas o que você acha? Coloca aí, será que o Lula ele deve tentar uma reeleição? Será que o Bolsonaro tem que continuar nessa briga aí para tentar se colocar? Ou existe algum nome interessante? Coloca aqui nos comentários quem é que você gostaria que viesse, né? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem você quiser para que a gente consiga levar um pouquinho de conhecimento sobre política, né? Afinal, tudo na nossa vida tem a ver com política. O que não pode é ter briga ideológica. A gente não pode ter candidato de estimação. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, quem tem que se beneficiar com isso é a população brasileira, não indivíduos isolados. Por enquanto era isso. Valeu, um abraço.